Você já se perguntou como seria a sua vida se você tivesse independência dos óculos? Se você conseguisse enxergar tudo com mais nitidez e clareza sem depender deles? Para fazer uma leitura de um livro, da Bíblia, para ver o celular quando te ligam? Ou então quando você está dirigindo e o farol do carro tudo atrapalha muito, você não sabe a placa da velocidade, não consegue ver o ônibus que está vindo lá no ponto da parada. Essas são coisas que acontecem diariamente com pessoas, por exemplo. Você vai à igreja e não consegue ler a Bíblia ou ler ali o panfleto. É sobre isso que eu vou falar para vocês, explicar sobre exercícios, colírios, chás, tudo que está envolvido, procedimentos, cirurgias, óculos, tudo que envolve em relação à independência dos óculos e melhora da visão, para você ficar livre dos óculos. Mas antes de tudo, não se esquece de se inscrever aqui no vídeo, é muito importante se inscrever no canal, deixar o joinha aqui no vídeo para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Precisa levar esse conhecimento adiante, até porque tem muita informação por aí, mal organizada, ou então até falando besteira pela internet. Meu nome é Caio Pardo, eu sou médico oftalmologista especialista em catarata, glaucoma e cirurgia refrativa. Atuo na Clínica Doutores da Visão Boa Vista Oftalmologia e Hospital de Olhos do Distrito Federal, trabalhando aqui em Brasília, Águas Lindas, Novo Gama, Chapada dos Veadeiros e em torno do DF. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Vamos lá. Exercícios, colírios, cirurgias, lentes de contato, tudo. Vamos por partes. Primeiro vamos falar de cirurgia, que é uma dúvida frequente das pessoas. Posso operar? Quando devo operar? Faz sentido? E qual que é a cirurgia que está indicada para mim? Isso vai depender da idade, tá? O que eu vou explicar para vocês primeiro é a cirurgia refrativa que existe. Refrativa quer dizer que a gente quer corrigir o grau, que é refração. Então toda cirurgia que tem esse nome, né, com finalidade de tirar o grau dos olhos, vai ter o nome de cirurgia refrativa. E aí nós temos dois tipos. O tipo que nós vamos aplicar um laser na sua córnea. A córnea é essa tampinha do olho que está na frente aqui do olho que você não vê, na frente da cor dos olhos. A cirurgia refrativa, ela remodela a nossa córnea. Existem técnicas com corte e sem corte. O legal disso é que hoje, em questão de segundos, em menos de um minuto, é possível corrigir o grau de uma pessoa. Acredite se quiser, uma pessoa que tem, por exemplo, 2, 3 graus de miopia, se fizer a cirurgia transperricar, que é a que nós fazemos aqui no consultório, a cada 8 segundos o grau vai zerando. Então, 3 graus, 24 segundos. Não dura nem 30 segundos o laser no olho. E até sobre essa técnica eu vou dizer para vocês, ela é indolor. A sedação é feita com colírio, certo? Não tem anestesia com colírio. Não tem nem sedação, não precisa. Você deita no aparelho, fica olhando para uma luzinha, o médico coloca lá os parâmetros e o grau que vai ser corrigido. Os parâmetros são os exames pré-operatórios que ele fez seu. Dentro de segundos o laser começa. Se você mexer os olhos, o laser para, certo? Não tem perigo. Então as pessoas às vezes veem filmes por aí e acham que pode acontecer coisas que são coisas de cinema mesmo, certo? Então essa cirurgia está indicada para quem? Pessoas entre 18 e 45 anos, desde que o grau esteja estável e não haja alterações na córnea, né? Doutor, mas quais alterações? Por exemplo, um risco de ceratocone ou ter ceratocone. Ceratocone é uma outra doença relacionada à córnea, tem um astigmatismo alto, a córnea vai ficando pontuda e fina. É muito importante passar com o médico e fazer uma avaliação bem aprofundada. O exame que costuma ser solicitado nesses casos é o Pentacan. Ele vai trazer um mapa da sua córnea para ajudar o médico a avaliar se tem ou não alguma contraindicação. Por quê? Às vezes o laser ele é aplicado e pode desencadear uma má formação da córnea. Por isso que nem todo mundo pode operar. Não é só questão de estar com o grau estável. Mas a grande maioria vai poder fazer. Essa cirurgia, assim como outras da oftalmologia, ela é, na verdade, uma das mais seguras que existe na medicina, certo? Tendo uma taxa de sucesso acima de 95%. O pós-operatório você já enxerga bem. Talvez no começo você vai sentir um pouco de desconforto, afinal de contas é uma cirurgia, mas depois nos primeiros dias isso vai melhorar. O custo dessa cirurgia, pelo menos aqui na nossa clínica, ele é a partir de R$ 3.000 os dois olhos, isso na data de hoje. Nós estamos falando de 14 de julho de 2025, né? Isso para a técnica transperricar, muito indicada para quem tem miopia ou astigmatismo. Para quem tem hipermetropia, na maioria das vezes vai se fazer o LASIK, é uma cirurgia que daí tem corte, a recuperação é mais rápida, o pós-operatório é indolor, mas que tem o dobro de custo de cirurgia, né? E tem corte. Essa cirurgia, a diferença dela é que no dia seguinte você já está enxergando, não tem dor. É muito boa também, mas todos os cuidados pós-operatórios vão ser indicados. Agora, vamos falar da cirurgia para quem passou dos 45 anos. O que acontece é que quando você faz 40 anos, você vai começar a ter dificuldade para enxergar de perto, que é a presbiopia ou vista cansada.
O problema é que imagina que eu corrijo o seu grau para longe, você vai ter dificuldade para enxergar de perto. E aí existe uma outra opção, eu corrigir um olho para perto e outro olho para longe. Doideira, mas funciona. É possível sim que a pessoa tenha independência dos óculos para perto e para longe, nessa janela entre 40 e 50 anos, com essa técnica que chama-se monovisão. Mas as pessoas que passam de 45 anos, a minha sugestão para você é o seguinte: aguarde passar dos 50. Porque a partir dos 50 anos, nós temos a opção de fazer a cirurgia definitiva. A cirurgia que vai trazer a independência para o resto da vida, se tudo estiver bem com os seus olhos. A cirurgia faco-refrativa. A cirurgia faco-refrativa, faco é de catarata. Mas eu tenho catarata? Não. Você não precisa ter catarata para fazer essa cirurgia. Nessa cirurgia, nós vamos colocar uma lente dentro do seu olho. A lente, ela tem esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho, ver se dá para ver, bem pequenininha, né? E o desenho dela são vários. Esses são alguns modelos de lente que nós temos no consultório dessa marca, por exemplo. São lentes importadas. Então, passou dos 45, a minha sugestão é aguarde passar dos 50. E a partir dos 50, nós temos a faco-refrativa, que vai trazer independência dos óculos para quem pode, certo? E também vai prevenir ou curar a catarata para quem já tem a catarata. Lembrando que a catarata é uma opacificação dentro do olho que acontece aqui, ó. Nós nascemos com o olho com uma lente aqui dentro. Essa lente dentro do nosso olho, ela vai ficando, desculpa gente, fazer tudo sozinho é difícil. Essa lente que é transparente, que é o pretinho do seu olho, que às vezes você acha que é uma bolinha, na verdade é um buraco, né? Essa lente, ela é transparente. O que vai acontecer é que ela vai ficar opaca, vai ficando amarelada, em últimos casos esbranquiçada. Então o pretinho do olho, ele vai deixando de ser pretinho, né? Isso a olho nu nem sempre é tão bem, não fácil de ver. A gente consegue ver no consultório com o microscópio. E aí o que a gente faz é tirar essa lente natural do olho que ficou envelhecida e implantar uma lente artificial dentro do olho que vai permitir você enxergar. E aí vem o que eu já falei num outro vídeo aqui no canal que vocês podem ver, a diferença de cirurgia de catarata particular, SUS e convênio. Eu gosto muito das lentes importadas porque a tecnologia delas, sendo multi ou trifocal, elas podem trazer independência dos óculos, permitindo com que o paciente enxergue de perto, longe, intermediário, ou de longe, intermediário, por exemplo, certo? E o custo de uma cirurgia dessa, hoje, a cirurgia de catarata, né? Esse valor é por olho, para você conseguir melhorar a visão para longe, mas ainda continuar usando óculos, é a partir de R$ 3.000. Esse valor inclui tudo, anestesista, cirurgião, tudo aí. A cirurgia que é para corrigir, para melhorar de longe e intermediário, que seria um computador, por exemplo, ou um celular aqui, assim, 40 centímetros, volta de R$ 7.000, R$ 8.000. E já a cirurgia trifocal, que é a lente trifocal, que é a melhor lente que existe no mundo para você enxergar em qualquer distância, 30, 40 e acima de 60 centímetros, é a partir de R$ 10.000, de 10 a 15. São valores que assustam, sim, mas se quando a gente compara com o gasto dos óculos, são mais baratos do que você ficar gastando com óculos. Então, se você tem 50 anos de vida e opera e vive até os 100, comparado com uma pessoa que tem 80 anos que opera, você vai aproveitar 50 anos de qualidade de vida e economia, né? Do seu investimento, e economia com os óculos e investimento que você fez. Se você tem 80 anos, infelizmente são 20 anos, mas ainda assim vale a pena. Até porque todo mundo vive quebrando, perdendo e arranhando óculos, é a coisa mais comum. Outra coisa importante, depois dos 50 anos, com o avanço da catarata, o envelhecimento do seu olho, cada vez o grau muda mais rápido. Então, um óculos que durava 2, 3 anos, ele vai durar meses, né? Às vezes nem isso. E o grau de um olho não acompanha o outro. Então, acontece que não tem para onde correr, tem que operar. A questão é você se organizar. Tem pessoas que vão falar, nossa, mas é muito caro. Nesse caso, você pode procurar o pelo SUS, né? O problema do SUS é a fila, que é grande, além da demora, né? E as lentes que são de produção geralmente nacional, então são lentes com uma qualidade um pouco inferior que não vão trazer independência dos óculos. Mas lembrando que cirurgia de catarata tem para quanto é bolso e interesse, né? Vai de cada um, não é o caso aqui ficar comentando, xingando, reclamando, nada, né? Isso é muito de cada pessoa, igual carro quando você vai comprar, certo? Então, a cirurgia de catarata, essa faca refrativa pode ser feita a partir dos 50 anos, se você tem ou não tem catarata. A catarata ela pode acontecer em qualquer idade, mas é comum para quem está mais velho, certo? E todos vamos ter. Ah, mas eu vi um vídeo aqui que fala que não é todo mundo que vai ter. Ah, o meu parente não teve. Faz parte do envelhecimento. Se viveres, terás. Basicamente é isso. Não tem para onde correr, tá? E o único tratamento é cirurgia.
Aí nós vamos falar depois agora sobre colírios e exercícios, tá? Lentes de contato também. Quando fazemos a cirurgia de catarata, outro detalhe. Pessoas mais jovens, às vezes, têm alguns riscos, tá? E é importante você sempre consultar o médico. Por isso que a gente espera uma certa idade ou só opera quem está com real necessidade, como a catarata, porque tomou muito corticoide. Outro dia teve uma paciente que ficou tomando corticoide porque tinha alergia por conta própria. O médico passou uma vez, ela usou durante 20 anos. O resultado, ela tem menos de 40 anos, chegou ao consultório, está com catarata cega dos 2 olhos e nós vamos operar ela semana que vem. Outro paciente, mesmo caso, com dor, né, lombar, fazendo aplicação de corticoide injetável ao longo da vida, desenvolveu catarata nos 2 olhos. Então, o uso de corticoides, diabetes e outras medicações podem desencadear a catarata mais cedo. E a catarata pode acontecer até em bebê, acredite se quiser. Tem neném que tem que ser operado nos primeiros anos de vida. Após um trauma, uma pancada, um soco, uma bolada, uma batida de carro, um acidente de moto, tudo isso pode causar a catarata, mas o envelhecimento é o principal fator. Agora vamos lá. Exercícios para você ficar sem óculos, curar a visão. É tudo golpe, mentira na internet. Ah, mas tem a fulana lá que ela fala, eu sempre fiz e dá certo. Veja bem, o que existe são técnicas, né, que podem ser utilizadas para descanso visual, mas que não vão corrigir grau, não vão curar doenças. Por exemplo, existe a síndrome de visão de computador. Pessoas que passam o dia na frente de uma tela tendem a ter um cansaço da musculatura ocular. Para elas é indicado a cada 2 horas, meia hora de tela, de pausa. Você dar descanso a cada 2 horas, olhar para longe. Então, se você tem o hábito de ficar trabalhando, olhando para perto, sempre que puder, olhe para longe. Isso vai fazer a musculatura dos seus olhos descansar. Não vai curar grau e não vai melhorar a sua visão. Vai trazer descanso ocular, certo? Colírios. Não existem colírios mágicos nem chá para curar nada. Isso tudo é mentira, certo? Não caia nessa. Os colírios que existem são colírios lubrificantes e muito cuidado com o uso de colírios que eles, para tirar a vermelhidão dos olhos, são totalmente contraindicados, fazem mal para os olhos. Colírio é só se o médico ou oftalmologista te passar, não é no balcão de farmácia, não. Tá? O barato sai caro. Tem paciente que chega aqui com o olho com glaucoma, pressão altíssima, com infecção, foi no balcão, estava com o olho vermelho, passaram lá um colírio de uma máquina só vasoconstritor, como se fosse, isso vai resolver. Tirou a vermelhidão, mas não resolveu. Um mês depois ele veio, a pressão estava alta já há mais de um mês. Essa pessoa perdeu a visão porque usou o colírio prescrito pelo balconista. Entende? Então não adianta. Tem que procurar um médico sempre o quanto antes. Certo? Lentes de contato são uma opção para quem quer ficar sem óculos, mas não vão servir. Se você usar ou não usar, não vai fazer com que o grau suma. Do mesmo jeito que usar óculos e não usar não faz com que o grau cure, né? Ah, se eu não usar, ou eu usei muito, usei pouco, meu grau piorou, foi por isso, foi porque eu fiquei anos sem usar. Isso tudo é mito. O seu olho ele envelhece e altera o grau ao longo da vida, certo? Acredito que com isso deu para entender melhor sobre em que cada caso que deve ser feito. Lembrando, só recapitulando o ponto principal, que é você entender a diferença da cirurgia com laser e a cirurgia de catarata. A cirurgia de catarata pode ser feito laser, mas é um laser diferente da cirurgia que é na córnea antes dos 45 anos. A minha sugestão para você que está entre 45 e 50, espere chegar aos 50 anos, procure um especialista para poder fazer a cirurgia e tirar o grau. Ou tempo para você juntar o dinheiro. Você que está entre 18 e 45 anos, você pode sim fazer a cirurgia, mas entenda que ela vai trazer essa independência dos óculos, mas ela é não definitiva. A única cirurgia definitiva que existe é essa, a que previne a catarata, cura a catarata, e só é feita depois dos 50 anos para quem não tem catarata. Quem tem catarata pode ser feito em qualquer idade. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixe aqui sua pergunta, sempre que possível eu entro para responder. Você me encontra nas redes sociais, no Instagram, LinkedIn, todos os canais aí de redutor do TikTok, dr.caio Pádua. A minha clínica Doutores da Visão, Boa Vista Oftalmologia. Atendimento particular e convênios em Águas Lindas, Novo Gama, Samambaia e também na Zona Brasília. Precisando, o site www.drcaiopadua.com, você consegue ter acesso às minhas secretárias para poder agendar uma consulta e uma avaliação. Espero que tenha te ajudado. Não esquece, curte o vídeo, comenta e compartilha aí nos grupos de WhatsApp, é muito importante. Até a próxima.